Dê um sinal com a sua mão que o obreiro, evangelista, guerreiro vai entregar aí para você o papel. É só falando, evangelista. Quem tiver com lápis com a ponta pequena, tem apontador aí. Dê um sinal com a mão, se o seu lápis estiver com a ponta pequena. E se você quiser trazer nas quartas-feiras a sua caneta, você pode estar trazendo, viu, querido? De repente você fala, bispo, pode preencher de caneta? Pode, você pode estar trazendo a sua caneta, se você quiser, ou o seu lápis. De repente você tem uma caneta lá que você gosta, ou um lápis, você pode estar trazendo o seu às quartas-feiras. E se não trouxer, aqui tem. Em momentos de estudo, existem algumas coisas que não tem como, que não combina com o estudo da palavra de Deus. Existem algumas coisas que não combinam com o estudo da palavra de Deus. Primeiro é a voação. A gente está passando um assunto e você não está ligado no assunto. Isso não combina com o estudo da palavra de Deus. É a falta de atenção, não combina. Mas se tem uma coisa que dá muito certo no estudo da palavra, é a participação. E a participação correta, coerente. Coerente com o assunto, coerente com o tema. E isso eu tenho certeza que vai beneficiar todos nós. Vai ser bom para todos nós. Nós estamos aqui para aprender juntos. Todos os assuntos que a gente estudou até agora foram especiais. Mas eu tenho certeza que o de hoje é o especial porque é hoje. Os outros já passaram, mas hoje eu quero que você volte com uma atenção especial, que eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado e edificado. Todo mundo pronto? Se você estiver precisando de alguma coisa ainda, dê um sinal com a sua mão. É muito importante que a gente esteja sempre na mesma questão. Pode ter calma, por quê? Porque a gente vai ler junto com o bispo, com o desenho. Nós vamos ler juntos, explicar o versículo juntos e escrever juntos. Então você pode esperar que nós vamos escrever juntos, não precisa sair correndo. Não tem nota para quem terminar primeiro, mas se a gente desfrutar ao máximo cada questão, nós vamos ser tremendamente edificados. Podemos começar? A primeira pergunta sobre o tema ressurreição. A ressurreição é um dos temas mais importantes e fundamentais do cristianismo. A crença na ressurreição de Jesus Cristo é o que dá sentido e significado à nossa fé, pois é a partir dela que acreditamos na vida eterna e na vitória sobre a morte. Além disso, a ressurreição é uma das maiores provas do poder e do amor de Deus, que nos oferece a salvação por meio do seu Filho. Nesse estudo sobre a ressurreição, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre esse tema tão importante e como ele se aplica à nossa vida como cristãos. Amém? Então você vê que a ressurreição é uma das maiores provas do poder e do amor de Deus. Jesus, ele tinha tanta confiança no poder de Deus, no amor de Deus, que ele entregou a sua vida sabendo que o Pai, que o Espírito Santo iria ressuscitá-lo. Vamos ler a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que é ressurreição? Está em João, capítulo 11, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Evangelista Isabel vai ler para a gente o que é a ressurreição. Oi. Em João 11, 25 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Evangelista, missionária Isabel, conforme o que a senhora leu, conforme o que você leu, queria que você falasse para nós o que é a ressurreição.
Aqui como diz, né, ainda que esteja morto, viverá, a vida eterna através de Cristo, né? Que Cristo ele veio com a missão de resgatar a nossa vida que estava condenada à morte. Então ele é o caminho que nos leva até o céu. Isso. Então a ressurreição, conforme o que a gente leu, eu entendi o seguinte: a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Amém. Tá certo? Sim. Jesus está dizendo, ainda que esteja morto, viverá. Então a vida vencendo a morte, não é isso? É que Jesus foi até lá no inferno, pegou a chave, né? Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Aí qual é a pergunta que a gente faz para a morte? Aquela pergunta que a gente faz para a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? E depois, Cristo ressuscitou. Então a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Amém. Então, no caso, evangelista, a ressurreição é uma pessoa que morreu e voltou a ter vida novamente. Ela venceu. Venceu a morte. Então você pode colocar aí, que é a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero só falar algo. Mas pode escrever aí primeiro, a vitória da vida sobre a morte. É quando a vida vence a morte. Porque talvez você pense assim, não, ressurreição é só para Cristo. E não é. A Bíblia diz que se a gente morrer com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Então, da mesma forma que Cristo venceu a morte, da mesma forma que a morte não pode vencer Cristo, da mesma forma, se nós estamos em Cristo, a morte não pode nos vencer. Pode vencer o nosso corpo físico, acaba, mas nós vamos viver e reinar com Cristo. É a vida eterna. Depende, tá certo, mas ficaria mais coerente se falasse assim, a vitória, a vida eterna que venceu a morte, né? A vida eterna após a morte, a vida eterna com Deus. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao assunto, você levanta a mão. Agora, se for acrescentar sobre o assunto, é na próxima oportunidade, né? Aí deixa chegar a vez sua para você. Isso. Vamos para a segunda questão. Quem foi ressuscitado dos mortos na Bíblia? Quem foi ressuscitado dos mortos na Bíblia? João 11, 43. A obreira Josélia vai ler para a gente. João 11, 43 ou 44. Diz assim: e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. Então nós vemos aí que quem foi ressuscitado dentre os mortos foi Lázaro. Lázaro. Eita, bispo, essa pergunta... Ele está. Se ele ressuscitou. Depois ele morreu de novo e foi para a glória. Jesus salvou ele. Ele está na eternidade. Ele está na eternidade, né? O Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu. Hoje ele dorme, né? Que a morte para o cristão é um sono. Mas ele ainda vai tornar a ressuscitar de novo. Verdade. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Na Bíblia, Jesus poderia contar só essa história de Lázaro para falar da ressurreição, mas ele falou de Lázaro, falou do filho da viúva, né? E teve outro caso também. Então, por que essa história está aqui? Por que essa história sobre Lázaro está aqui? Lázaro é um retrato da gente que vive nessa terra com pecadores, mas vai chegar o dia que o nosso corpo vai parecer, o nosso corpo vai voltar para a terra, mas o Senhor vai nos chamar, nós vamos voltar a viver de novo com Deus em um corpo glorificado. Então, quem foi ressuscitado dos mortos na Bíblia? Lázaro. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? Essa é a terceira pergunta. Quem
ressuscitou Jesus dos mortos? A obreira Cristielen vai ler. Vale ressaltar que quem ressuscitou Lázaro foi Jesus. E agora a pergunta é: quem ressuscitou Jesus? Atos 2, versículo 24 diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? Deus. Quem ressuscitou Jesus dos mortos foi? Cristiano, foi Deus. A Bíblia está dizendo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Como que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Lembra que eu falei que a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte? A Bíblia está dizendo que era impossível que a morte o retivesse, porque Jesus era a própria vida. Agora, vamos para a próxima pergunta. A irmã Ednélia aqui, evangelista, vai responder. Qual a importância da ressurreição para os cristãos? Ficou alguma dúvida sobre essa pergunta, irmãos? Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Não, né? É fácil, Deus. Vinícius, o que é que eu escrevo? Deus. Qual a importância da ressurreição para os cristãos? 1 Coríntios 15, versículo 17 ao 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Qual a importância da ressurreição para os cristãos? É a vida eterna, eu creio. É a nova vida em Cristo Jesus. Porque se a gente não acreditar que através da ressurreição a gente vai ter perdão dos nossos pecados e vida eterna, não tem nem real motivo. Não tem razão da gente estar aqui. Irmã Ednélia. Que eu acho assim que a nossa caminhada aqui, principalmente, é pela salvação, não é? E a salvação vem através de Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos. Se a gente não acreditar que Cristo ressuscitou, e assim como Ele, nós vamos ressuscitar, se quando Ele voltar a gente já tiver morrido, né? Você sabe qual é a pior perca de uma pessoa? A pior coisa que uma pessoa pode perder é tempo. Uma das piores coisas que a pessoa pode perder é tempo. E a Bíblia está dizendo que se a ressurreição de Cristo for só uma conversa, for só uma história, for só uma filosofia, alguma coisa, a nossa vida cristã é uma perca de tempo. A Bíblia está dizendo, é vã a nossa fé. É vã. Né? Precisa, né? Não adianta. Então, não serve. Não adianta de nada. A gente tá... Então, a razão da gente estar aqui é que Cristo ressuscitou, é que nós seremos salvos graças à ressurreição dele. Então, qual é a importância da ressurreição? É crer na vida eterna. Crer na vida eterna. Total, né? Para isso que nós estamos aqui. Para isso nós estamos aqui, porque nós cremos que ele ressuscitou. Então, você pode colocar aí, é de total importância. É interessante porque, por exemplo, se a gente não crê que a gente vai ressuscitar, faltou a folha do evangelista. Ah, pegou aí? Se a gente não crê que vai ressuscitar, do que adianta a gente crer? Então a nossa certeza é o quê? Ainda que a gente morra, nós temos certeza que Jesus vai nos ressuscitar para viver por toda a eternidade. Porque já quem não é cristão, eles acreditam na ressurreição, eles acreditam o quê? Morreu, acabou. É ou não é? Pessoal do mundo pensa o quê? Morreu, acabou. E a gente acredita o quê? Morreu, mas um dia vai. Dona, assim, é por isso que às vezes as pessoas aproveitam esse mundo, né, da maneira como acham que deve, da maneira como eles acreditam que é a felicidade, porque não acreditam que tem
a ressurreição. Não Isso. acredita que tem a vida eterna. Acha que o mundo é só aqui. Morreu, né? acabou. Morreu, acabou. E sabemos, segundo a Bíblia, que não é assim. É. E quando ressuscitar, só tem dois caminhos, né? Ou a morte eterna, que é o sofrimento eterno, ou a morada no céu, que é a vida eterna do lado de Cristo Jesus. Não tem escolha. Na realidade, a gente não tem escolha. A pessoa acreditar que Jesus vai voltar ou não, independe da volta dele. Ele vai voltar, você acreditando ou não. É verdade. Né? Então, é independente das nossas escolhas aqui. É por isso que é importante a gente estar firmado na palavra e buscando de Deus. Por quê? Porque quando Jesus voltar, independente de eu estar acreditando e vivendo a minha vida aqui da melhor forma que eu acho, não vai fazer com que eu viva a vida eterna. Verdade. Então, qual é a importância da ressurreição para os cristãos? Total. Total importância. Todos escreveram? Você pode colocar aí de total importância. É o princípio, é a base. Então, no caso, essa importância para os cristãos é a certeza da eternidade. A certeza da eternidade, a certeza de que, assim como Cristo ressuscitou, A certeza que vai voltar a viver, a pessoa pode botar, que Jesus vai voltar a viver ela. isso. Vocês podem estar colocando aí a certeza da vida eterna, ou a certeza que ainda que eu morra, eu vou voltar a viver para todo sempre. Todos escreveram? Podemos ir para a próxima pergunta? Podemos ir? Então vamos. O que a ressurreição de Cristo nos oferece? Vinícius, o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar? Que isso vai me beneficiar em quê? Jesus ressuscitou, glória a Deus, e aí, mas o que isso influencia na minha vida? É o que nós vamos ler agora em Romanos, capítulo 6, verso 8. É a evangelista Cícera que vai ler. O que a ressurreição de Cristo nos oferece? Fica aí em Romanos 6, versículo 8, né, a 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrem, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Evangelista Cícera, a pergunta é: o que a ressurreição de Cristo nos oferece? Baseado conforme aí o que a senhora leu, o que a ressurreição de Cristo nos oferece? Ele está dizendo assim, ó. Aqui está dizendo assim, né? Assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso. Então, assim, eu creio assim que quando nós, né, aceitamos Jesus como nosso Salvador, né? Então, assim, nós nos tornamos uma nova criatura, né? E então nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Perfeito. Né? E aí a ressurreição, o que a ressurreição nos oferece, né? A pergunta? A pessoa, se ela ressuscitar, ela vai ganhar o quê? A salvação. A salvação. vida eterna. Aí Jesus está falando assim, ó. Assim como Cristo ressuscitou, assim também nós podemos morrer para o pecado e viver para Deus. Não é assim que está escrito aí? Então a ressurreição de Cristo nos oferece uma ressurreição também, da gente morrer para o pecado, morrer para a velha criatura e nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. O que a ressurreição de Cristo nos oferece? Uma nova vida, uma vida eterna, uma vida transformada. A redenção dos nossos pecados. O que a ressurreição de Cristo nos oferece?
uma nova vida, a vida eterna, uma vida restaurada, uma vida redimida. Pode escrever aí. Vinícius, Jesus morreu, ressuscitou, então pronto. Não, a Bíblia está falando que assim como ele morreu, nós precisamos morrer também. Morrer para quê, Vinícius? Morrer para o pecado e viver para Ele. É interessante, evangelista Vinícius, ressaltar que os irmãos que muitas vezes têm pouco estudo ou não sabem ler, mesmo que você não saiba ler, o que você está ouvindo você vai guardar no seu coração. Ah, mas eu não tenho folha para escrever porque eu não sei ler. Você vai prestar atenção no que está sendo falado para você guardar isso no seu coração. Porque você está aprendendo, então é que a gente aprende muito ouvindo. E aí você está ouvindo sobre a ressurreição, você vai guardar isso no seu coração. Para você não criar um bloqueio. Por não saber ler, não pode aprender, não. Ouvindo, você vai aprender muito mais. Verdade. Então essa foi a resposta. Nos oferece uma vida redimida, a vida eterna. Nos oferece a ressurreição também. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 6. Podemos ir? Escreveu? A pergunta de número 6. Amém. Diz assim: qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a esperança dos crentes? O que tem a ver a minha esperança, minha fé, a visão que eu tenho do futuro, isso que eu espero do futuro, essa vida eterna que eu espero? O que isso tem a ver com a ressurreição de Cristo? O guerreiro Bernardino vai ler em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Capítulo 6, verso 14 diz o seguinte: pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Então, essa relação entre, aqui que diga, qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a esperança dos crentes? A esperança dos crentes é igual a irmã falou, que nós estamos aqui aguardando a ressurreição. Se Deus ressuscitou ao Senhor e vai nos ressuscitar também, a esperança é que nós sejamos ressuscitados também. A esperança é que nós sejamos alcançando a vida eterna junto com Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Jesus tinha certeza que Deus ia ressuscitar ele? Jesus tinha certeza que se ele morresse, Deus ia ressuscitar ele? Eu acredito que sim. Também sim. Também sim, eu acredito sim. A Bíblia... É porque, para quem não ouviu, eu perguntei assim: se Jesus tinha certeza que se ele morresse, Deus ia ressuscitar ele. Sim. E aí a mesma pergunta é: e nós? Se a gente morrer, a gente tem essa mesma... Nós morrendo em Cristo Jesus, sim, também. Olha o que ele diga aqui, ó. Olha o que diga. Diga o seguinte: pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também ressuscitará a nós. Nós estando em Cristo Jesus, ele tem uma certeza que nós vamos ser ressuscitados também. Amém? Amém. Evangelista Isabel quer falar aqui. Sobre essa questão da certeza, uma coisa muito importante nós atentarmos, que nós sabemos que morrendo em Cristo iremos ser salvos, mas é necessário ter uma testificação em nosso espírito de que realmente nós estamos salvos. E essa testificação vem de onde? A Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus. É como eu colocar uma pessoa aqui na minha frente. Imagina que eu coloco uma pessoa na minha frente. Faz favor. Imagina que eu coloco uma pessoa na minha frente, de costa para mim, e eu falo assim, pode cair que eu seguro. Essa pessoa precisa confiar bastante. Foi isso que Cristo fez. Disse: não, eu vou morrer aqui, eu tenho a certeza que eu vou voltar a viver. E ele falava isso antes de morrer: mas eu vou ressuscitar. O Filho do Homem há de morrer, mas há de ressuscitar. E é essa confiança que nós devemos ter também. Por isso, Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia que a morte não seria uma tragédia, seria só apenas uma nova etapa na vida dele. Vamos agora para a próxima pergunta. A resposta da pergunta
qual a relação entre a ressurreição e a esperança dos crentes? Foi o que foi o que o guerreiro Bernardino falou, a certeza da salvação. Certeza que que nós também seremos A ressuscitados, certeza que nós também seremos ressuscitados. pelo poder de Deus. Coloque aí, a certeza que eu também vou ser ressuscitado, como Cristo foi. É a certeza de que seremos ressuscitados como Cristo foi. É a certeza de que seremos ressuscitados como Cristo foi. Podemos ir? O obreiro Pedro aqui vai responder a 7ª aí. Certo. A 7ª diz o seguinte: a ressurreição é um evento físico ou espiritual? O obreiro Pedro vai ler em Lucas 24:39. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toque em mim e veja que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Obreiro Pedro, a pergunta é o seguinte: a ressurreição é um evento físico ou espiritual? Baseado conforme o que você leu, qual é a resposta para essa pergunta? Ele físico. Porque o espiritual não vemos, mas o físico nós vemos. Aí ele falou: veja as minhas mãos furadas. Entendeu? Agora a ressurreição, ela é espiritual. Mas nós só vemos o que é material. Nós vemos o material, o espiritual nós não vemos. Por isso que ele falou assim: veja as minhas mãos furadas, os meus pés furados. Né? Olha só de novo, com bastante atenção. Veja as minhas mãos e os meus pés. Tinha marca, estava furado. Marca, exatamente. Então, é natural. É físico. Né? Isso é uma pegadinha e tanta, viu? Veja. Né? Porque a pergunta aqui faz o seguinte. Eu responderia o seguinte: quando tiver um propósito, vai ser físico. Foi físico em Jesus porque tinha um propósito. Exatamente, porque o propósito, por conta da incredulidade deles. Mas aí ele pediu para ver as mãos e os pés furados. Porque tem gente que só acredita no físico, não acredita no espiritual. Aí entra onde entra a fé. É verdade. Só que agora sim. Por conta da pequenez da fé deles, ele falou assim: olha minhas mãos furadas e meus pés furados. Né? Sim. Mas, igual Tomé, não era necessário ele mostrar, apresentar a mão furada e os pés furados. Mas por conta da incredulidade limitada, só acredito no que vejo. Por exemplo, lá mais um pouco atrás, os cristãos, por falta de fé, aí teve que arrumar indulgências. Indulgências o quê? Santinhos, imagens, você entendeu? Para que ao ver, ele aumentasse a fé dele. Ele orasse com mais fervor, ele acreditasse mais. Então, aí só que com o decorrer do tempo as pessoas ficam acreditando mais na imagem e nos santos feitos por mão humana do que no próprio Senhor Jesus. Verdade. Quando Jesus ressuscitou, quando ele saiu do túmulo, o que saiu não foi uma alma penada. O que saiu não foi uma energia, foi um corpo. Um corpo que tinha marca nas mãos e nos pés. Era uma pessoa. Sim, um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível. Você entendeu? Então, a ressurreição de Jesus não foi só no mundo espiritual. Jesus ressuscitou fisicamente também. E o seu corpo ninguém achou. Sim. Não existe defunto Jesus. Sim, não existe, eu sei que não. Mas ele, para os incrédulos, ele teve que mostrar, apresentar as mãos, né? Então, foi físico também a ressurreição de Jesus. Físico e espiritual, né? O poder foi sobrenatural, mas a ressurreição foi física. Verdade. Porque ele é claro aqui, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Ele está dizendo: eu tenho carne e tenho osso, porque é físico. Hein, bispo? Porque as pessoas que viam Jesus pensavam assim: não, agora é o fantasma dele. Só que não era o fantasma, era o corpo ressurreto. Ele era glorificado. Tá certinho isso aí mesmo.
Tá certinho isso aí mesmo, é isso aí. Mas, por exemplo, mas isso aconteceu mais por conta da incredulidade. Foi. Né? Exato. Então, Igual na atualidade, muitos de nossos irmãos precisam de alguma indulgência, alguma coisa assim, um movimento de natureza inadequada para poder acreditar. Gente, se joga, esquece, fica acreditando, tem medo, não pode ter medo, porque se tiver, vai atrasar o lado. verdade. Então a ressurreição não foi os dois, não foi nem só um nem só outro. Foi os dois, porque o poder foi sobrenatural, mas ressuscitou o corpo natural de Jesus. Pronto. Então vai colocar como? Os dois. Os dois. Tanto físico como espiritual. Nós chegamos à conclusão aqui que foi os dois. O poder que ressuscitou foi espiritual, mas o corpo que levantou foi um corpo físico. Eu já estava até preparada para responder isso aqui, mas eu ia falar do espiritual, né? Porque quando Jesus ele ressuscitou, ele veio um corpo glorioso, então ele não veio mais com dor, sentindo aquelas coisas ali, né? E é os dois mesmo, porque ele falou, né, que os discípulos ali vê, né, as mãos furadas, mas aí o espiritual também está incluído aí no meio. Baseado aqui nesse texto, eu acredito que foi o físico, porque o espiritual dele nunca morreu. Eu creio nisso. Sim. Então foi o físico, baseado nesse texto aqui, que ele diz, só vede aí, né, um espírito não tem carne nem ossos. Então eu acredito que foi o físico. Então porque, né, isso é forte, porque então ninguém mata Deus, né? Matou Deus. O corpo físico. A forma humana. Forma humana. Forte. Não é o físico mesmo. Eita pergunta que deu bom. É mistério, porque Jesus ele foi crucificado só uma vez, né? Então ele ressuscitou só uma vez. Lázaro ele morreu e ressuscitou e está esperando a segunda de novo, né? E Jesus não, ele venceu a morte, né? Então ele é a primícia da morte. 24:15. Ah. Essa aqui tá estranha. Por exemplo, quando a gente morrer, o que vai ressuscitar? É a nossa alma ou é o nosso corpo? Corpo. É o corpo. Aonde tiver o seu corpo, a Bíblia diz assim, que os que morreram na água, a água vai devolver. Você sabia que tem gente que morreu no mar, que nunca foi encontrado? E aí quando essa pessoa for ressuscitada, o que vai acontecer? A água vai ter que devolver o quê? O corpo. Quando a pessoa morre no cemitério, os judeus, você sabia que os judeus, eles são enterrados com os pés virados por nascer do sol. Por quê? Eles acreditam que a Bíblia fala que ele vem do Oriente. Então Jesus vai vir da onde o sol nasce. Então eles, quando ressuscitar, eles querem ressuscitar assim, ó, com um corpo já virado para a volta de Cristo. Vocês entendem? Só que a Bíblia não fala nada disso, de como a pessoa é enterrada ou não. Mas na cultura judaica é assim, eles enterram um corpo virado para o sol, porque Jesus vem de lá, do nascer do sol, na sua volta. Então, quando eu morrer, o que vai ressuscitar? O meu corpo, mas não um corpo normal, agora um corpo incorruptível, glorificado. Mas é natural, físico, né? Só que é eterno. Quando Deus criou Adão para viver 100 anos ou para viver para sempre? E o corpo de Adão era o quê? Físico ou espiritual? Físico. Mas era para viver para... Não tinha... Então a gente vai voltar à essência, vocês entendem? O que é Adão, físico, carne, era para viver para sempre, sem dor, sem morte. Adão tinha dor? Não. Quando foi que a dor entrou no mundo? Depois do pecado. Depois do pecado. Então a gente vai voltar à essência. Qual é a essência? A origem. A gente foi criado para viver para... Mas espiritual? Não, a gente foi criado como? Um corpo físico. Porque senão você vai dizer, vou voltar a ser carne.
Só que agora vai. Só que é um corpo glorificado e para sempre. Vocês entendem? Adão era carne ou não era? Foi criado para viver para sempre, sim ou não? Sim. Nunca ia sentir dor, ia morrer? Nunca ia morrer. Porque o corpo dele era um corpo eterno. Só que o pecado fez o quê? O corpo virar passageiro. Vocês entendem agora mais ou menos a ressurreição do corpo? Ah, ressuscitou num corpo. Eu pensei que ia virar uma alma. Não, você vai voltar. Só que esse corpo seu não vai ser mais desse jeito. Igual eu estou gordinho. Eu creio que Jesus vai me dar um corpinho mais, sabe? Vai ser um corpinho mais bonito. Então é essa a resposta. Essa é a resposta. Cristovaldo aqui agora. Escreveu aí? Todo mundo escreveu? Podemos ir para outra? Podemos ir para outra? Vamos lá. Se alguém tiver na dúvida aí, pode colocar físico. A pergunta de número 8, ela questiona o seguinte: existe uma ressurreição para o justo e os injustos? A ressurreição é para todos? Todo mundo que vai ressuscitar? É só uma pergunta. Quem acha que o cara que não é crente, que não vem para a igreja, vai ressuscitar? Levanta a mão. Quem acha que só os crentes vai ressuscitar? Levanta a mão. Miguel, vamos ver agora. Vamos ver, vamos ver. Vamos agora para a Bíblia. Verso 15. Atos 24, 15. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus ou os ruins. Então, com certeza é para todos, né? Só que no último aqui fala que nós temos que ter a consciência, né? Que quando nós ressuscitar, para onde nós iremos? Porque tanto os maus quanto os bons vai ressuscitar para o grande dia do juízo, né? Para ser julgado. Então todos vai. E missionário, aí a ressurreição é para todos. Aí a pessoa fala assim, ó, não, quando eu morrer eu quero me encontrar com Deus. Mas todo mundo vai se encontrar com Deus. Sim. Uns para ser salvo e outros para ser salvação. Mas não tem como fugir do encontro com Deus. Se você não quiser ter um encontro com Deus na terra, pode ficar tranquilo. Não vai ter escapatória, todo mundo vai ter um encontro com Deus. Mas se você tiver um encontro com Deus hoje aqui, eu tenho certeza que o encontro lá na eternidade será um momento bom, será para a salvação, para a vida eterna. Então, a ressurreição é só para o justo ou é para o justo e injusto? Para os dois. Então você pode colocar aí, a ressurreição é para todos. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Isso foi o que a gente falou. Tem essa separação, né? Muito simples o entendimento dessa daí. Uns para, né? Quem morre em Cristo para Cristo. Ressuscita para Cristo. Quem morre para sem Cristo. Aí trevas. Né? Então quer dizer que até o bebinho vai ressuscitar, né? Aí você fala assim, mas vai ressuscitar para quê? É o que o Pedro está dizendo. Uns para viver eternamente com Cristo e outros para condenação. Próxima pergunta, evangelista. Pronto, então você colocou aí, né? Todos vão ressuscitar. Uns para a salvação, outros para a condenação. Agora nós vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, ela questiona o seguinte: o que acontece com o corpo após a ressurreição? O que vai acontecer com o meu corpo? É isso que nós vamos ver. Levita Daphne vai ler para a gente. Em 1 Coríntios 15, 42 ao 44, diz assim: Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual.
Há corpo natural e há também corpo espiritual. Então, o que acontece com o corpo após a ressurreição, que ele vai voltar à vida, né? Isso. Ele será transformado. O que vai acontecer com o nosso corpo é que ele será transformado em um corpo eterno e glorioso. Celestial. O crente, ele é uma semente. Você sabia disso, que o crente é uma semente? A Bíblia está dizendo aqui, ó, semeia em desonra e volta em honra, semeia em sofrimento. A Bíblia diz assim, ó, o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Esse é o tratamento para a semente: plantar, regar e esperar ela crescer. Agora, para a semente germinar, ela tem que fazer o quê? Morrer. Tem que morrer, irmão. Se não morrer, não cresce. Foi o que Jesus falou: se uma semente fica só, morre, fica ela só. Evangelista, então no caso que está dizendo aí, que a Daphne leu, e é o que ela respondeu, vai semear um corpo em corrupção, que é o que? O nosso corpo pecador. Mas quando a gente ressuscitar, o corpo já não vai ser mais dominado pelo pecado. Então a gente já não vai mais ter desejo de pecar, não vai estar mais sentir dor. Então o corpo vai ser um corpo transformado, um corpo que nunca mais vai pecar, que nunca mais vai errar. Um corpo perfeito, vai voltar à perfeição. Lembra de Adão, que era perfeito? Nós vamos voltar a ser perfeito igual a Adão, o mesmo propósito. Agora para sempre, nunca mais vai errar. Então o que acontece com o corpo após a ressurreição? Você pode colocar aí, ó, será transformado. Será transformado. Escreveu? Vamos para a próxima pergunta. A resposta é: será transformado. Todo mundo escreveu? Será transformado. Vamos para a próxima pergunta. Quem participará da primeira ressurreição? Quem participará da primeira ressurreição? A Bruna Viviane vai ler Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Só um instante. A ressurreição, ela é para todos, certo? É para todos. Só que algumas pessoas vão ressuscitar primeiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem serão essas pessoas que vão? Obreira Viviane, baseado no que você leu, conforme o que está escrito na palavra de Deus, qual é a sua resposta para a pergunta: quem vai ressuscitar primeiro? Eu pago. A ressurreição é para o justo e uns injustos. Dos dois, quem é que vai ressuscitar primeiro? Baseado no que você leu. Porque na versão antiga mesmo. Bem-aventurado e santo. Não, agora eu entendi, Vinícius. É os justos. A primeira ressurreição será exclusiva para os crentes. Os cristãos serão os primeiros a ressuscitar. Depois vem os outros, os que vão ressuscitar para a condenação. Em Evangelista, vale ressaltar que é o seguinte: Jesus vem, quando Jesus voltar, quem é que vai ressuscitar? Os crentes. Os crentes que a gente fala é o justo, o santo. Aí Jesus vai subir com a igreja. E os ímpios vai ressuscitar? Ainda não. Só no juízo final. Aí vai ter a ressurreição de todos. Aí que vai ressuscitar os que passaram pela tribulação, e também vai ressuscitar aqueles que foram condenados, já estão condenados, né? Então, primeiro a igreja é ressuscitada, é arrebatada, porque quando a gente for arrebatado, for ressuscitado, o povo vai continuar aqui na terra, sim ou não? Os mortos, aqueles que morreram sem Cristo, só aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro. E eles, no futuro, depois, na volta de Cristo,
Quando Jesus reinar os 1000 anos, que vencer Satanás, vencer a morte, no juízo final vão ser todos ressuscitados. Então, primeiro é os, respondeu aqui, os justos, santos, os crentes. Então, quem vai ressuscitar primeiro, quem participará da primeira ressurreição? A evangelista Isabel quer complementar aqui. Eu estava lembrando aqui, né, que estava falando a questão de quem vai primeiro. Tem 2 semanas atrás eu sonhei e parecia até que vinha assim, tipo, como se fosse grande poeira tomando conta de tudo, né? E aquele pavor, aquele desespero, e as pessoas tentando se proteger. Então é uma experiência muito ruim, gente. Vamos consertar a nossa vida cada vez mais para a gente não passar por esse momento difícil, porque é uma sensação assim que você não tem mais nada a fazer, porque não tem mais tempo a se fazer nada ali, por mais que busque, não tem. Uma sensação horrível mesmo. Só quer responder a outra? Então você pode estar colocando aí. A pergunta é: quem participará da primeira ressurreição? Os crentes em Cristo. Vou para a mesa aqui das empresárias. Tem outras mesas de empresário, mas vou para essa mesa aqui das empresárias. Isso. Coloque os crentes em Cristo para a gente ir para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz o seguinte: o que acontecerá com os incrédulos na ressurreição? A guerreira da oração Luzicleia vai ler em Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago do fogo. Guerreira da oração Luzicleia, conforme o que você leu, qual é a resposta para a pergunta: o que acontecerá com os incrédulos na ressurreição? Eles não vão ter ressurreição. Vai ter a primeira ressurreição, né? Não, eles não vão ter, eles vão ser lançados no lago do fogo do inferno. Como diz aqui, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, porque eles não vão, como eles não acreditam em Jesus, eles não vão ser escritos no livro da vida. Eles vão ser lançados no lago do fogo do inferno. Então o que vai acontecer com eles? Vão ser lançados no fogo do inferno, vão ser queimados. Isso. Evangelista, é só ressaltando aqui o que isso que Apocalipse diz, ó. A água vai devolver, os que estão no inferno, o inferno vai devolver, vai ressuscitar lá no inferno, mas vai ter que ressuscitar para ir para o juízo final, e no juízo final receber a condenação eterna. Procurou o nome da pessoa, não está no livro da vida, está condenado. Verdade. Isso acontece no mundo real também. A pessoa comete um crime, ela vai para a cadeia, mas vai chegar um tempo que ela vai sair da cadeia, se apresentar ao juiz para voltar para a cadeia. Da mesma forma vai ser assim na ressurreição. As pessoas vão estar no inferno, mas vai sair do inferno e ir para o julgamento para voltar com a certeza da condenação eterna. A resposta é o que acontece? Serão condenados. Eles vão ser condenados. Vai ressuscitar para condenação. Vão ser condenados. Eternamente. É condenado só um período, não é para sempre. Aí, queridos, eu vou explicar para vocês uma coisa que é uma linha de raciocínio. Mas o bispo falou e tal. Aí diz assim:
que o inferno, o diabo, os incrédulos vão ser lançados no lago de fogo, que é o quê? A segunda morte. Então tem a primeira morte, que é a morte física. E a segunda morte é o quê? Que alguns acreditam que é a destruição para sempre. Só que é só uma linha de raciocínio. Por exemplo, é onde não tem a pergunta de muita gente assim: por que Deus não destrói o diabo? Não tem? Se Deus matasse o diabo, não acabava tudo? Pois é. Só que assim, é uma linha de raciocínio. A Bíblia dá interpretações para outras coisas também. Há quem acredita que o lago de fogo seja a condenação para sempre. Aí você fala assim: para pensar. Que graça tem a gente estar no céu e um monte de gente lá no inferno gritando: ah! Tem graça? Aí você fala assim: então vai ser bom, que Deus vai destruir e vai acabar. Mas que graça tem viver sem Deus? Você saber que você não vai existir mais. No caso, a marca da besta em Apocalipse, que fala que é no período do anticristo. Por exemplo, para receber o auxílio do coronavírus, na época do coronavírus, teve ou que não teve que fazer um cadastro? Teve. Todo mundo teve que fazer, sim ou não? No período do anticristo, que é um estudo que a gente ainda vai trazer, se a pessoa quiser comprar, ela vai ter que ter a marca da besta. Mas eu não compro. O que aconteceu no período agora da pandemia? Só entrava nos lugares se tivesse o quê? Máscara. Até hoje no hospital só entra se tiver vacina, é ou não é? E se não tiver vacina? Tem que vacinar. Só aqui em Santa Rita? Mas vai chegar um período que, quando o anticristo começar a governar, quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar. E eles vão dar. Não deram dinheiro para o pessoal na época agora do coronavírus? Vai dar carro, vai dar casa. Aí a pessoa vai trocar a salvação dela, negar Jesus pelo quê? Pelo chip, pela marca da besta. É um sistema que vai ser implantado. Só que é um estudo que ainda vai trazer, que é bem detalhado, tá bom? Porque tem uma coisa: ou você aceita ou você morre. E aí? Os crentes negam Jesus hoje por besteira. Veja lá quando dizer que vai matar. A última pergunta, evangelista. Aí alguém fala assim: na vida que vem eu quero ser diferente, né? Tem até as imagens que mostram o bebê nascendo. Nasci pobre, a cara feia. Nasci pobre. Tem um cara que fala: eu já falei para Deus, na próxima vida eu quero ser rico. Nessa aqui eu não aguento mais não. Será que isso existe? Outra vida? Será que existe nascer de novo? Será que existe você entrar em outra carne, se reencarnar? Será que você é reencarnação de outra pessoa? Vamos ver. Hebreus capítulo 9, verso 27, a obreira Cristiele vai ler. Hebreus 9, versículo 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Qual é a diferença entre a ressurreição de Jesus e a reencarnação? A gente espera a volta de Jesus, né? E se a gente morrer antes, nós seremos ressuscitados. E essa ressurreição, no caso, a gente vai ressuscitar para viver lá na terra com Deus, né? Como a gente sabe e espera. Qual a diferença entre ressurreição e a reencarnação? A reencarnação é... A reencarnação é o que o Espiritismo acredita. O que é reencarnação? Eu morri, eu vou nascer em outro corpo, aí eu vou tornar a morrer e eu vou nascendo em vários corpos até alcançar a perfeição. Ou seja, eu posso nascer 100 vezes, 500 vezes, mas cada vez eu vou nascendo de novo para poder pagar um pecado, para poder alcançar a perfeição. Aí pergunta: qual é a diferença entre a ressurreição e a reencarnação? Você respondeu o que eu ia falar? Mas é isso, a reencarnação, você vê que tem muita gente que fala:
Quando eu morrer, eu quero nascer um gato, um cachorro. Na próxima vida, eu quero, né, nascer rico. Eu quero ser um animal. Tem gente que fala que quer ser animal. Eu olho assim e falo, meu Deus. Então, assim, reencarnação não existe. Porque a gente vai morrer e vai ressuscitar, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A ressurreição existe, a reencarnação. Isso. A de porque Cristo. Aí aqui tá no falando da versículo ressurreição de diz: Cristo. e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E no juízo, A diferença entre a ressurreição de Jesus e a reencarnação é que Jesus ressuscitou apenas uma vez, e a reencarnação acredita em várias ressurreições, várias mortes. A diferença é que a ressurreição de Cristo, ela é única, uma só vez. Tava pegadinha com você. Reencarnação não existe. É para poder... A obreira Cristiane respondeu muito certo, parabéns. Pedro quer... Isabel, depois volta para Pedro. Se ela falar a mesma coisa, aí ele nem precisa, né? Que é irmão. Porque aqui nessa pergunta, qual a diferença entre ressurreição de Jesus e a reencarnação? Dá-nos a entender nessa pergunta que existe reencarnação. Não existe, então não podemos fazer comparação. Tem nem como. É isso? Que aqui pode confundir alguém aí. É para mostrar qual é a diferença de algo que está na Bíblia e de algo que não está. Algo que não existe. Gente, isso é cultura espírita, né? Me mostra um recém-encarnado. Eu não conheço, nunca vi na família de ninguém. Não existe isso, não. Eles acreditam, moço, eu não vou nem... Isso entristece, né? Que é muita cegueira, né? Porque, pelo amor de Deus, eu nunca... E outra coisa, gente, no futuro, igual o bispo estava falando e relatando ali, sobre a marca da besta, que você não pode comprar, você não pode vender, isso aí é para eles... O sistema quer transformar, vai querer comprar, vai comprar as almas, né? Muitas almas, até mesmo cristãos, vão se perder. Isso vai acontecer. Se prepare. Você não vai comer, você não vai beber. Se você precisar de um remédio, você tem que apelar para o mato, casca de pau. Você não vai poder frequentar um hospital, nada disso, nem comprar nada. Se quiser comer, vai ter que colher da terra. Tudo voltará. É guerra. Até a volta do Senhor Jesus, mas mantenha-se de pé e vivo. Não desista por nada do amor de Cristo em nós. Nem altura, nem profundidade. Nada. Amém. Qual é a resposta, evangelista? A diferença é que um existe e a outra não. Eu colocaria assim, um existe e é bíblica e a outra não. Um existe e é bíblica. É que a reencarnação não existe. A ressurreição existe. Porque o homem está ordenado a morrer quantas vezes? Só uma. E vindo depois disso, o juízo. Segue o juízo. Então quando a pessoa falar para você assim, eu vou nascer em outra vida, você vai dizer o que para ela? Só morre uma vez. Tem uma dúvida aqui. A filha de Jade não foi reencarnada? O filho da viúva não foi reencarnado? O espírito não voltou? Não foi que, mas Elias não orou? É porque assim, a reencarnação acredita que a pessoa vai nascer em outro corpo. A filha de Jairo nasceu em outro corpo? Não, ela ressuscitou no mesmo corpo. Lázaro, quando morreu, ele veio em outro corpo ou no mesmo corpo? Vamos lá. Uma dúvida aqui. O obreiro Bernardino está perguntando se a filha de Jairo, quando ressuscitou, foi reencarnada, sim ou não? Não. Por quê? Porque ela não veio em outro corpo. Ela ressuscitou no mesmo corpo. Agora, se ela tivesse ido para outro corpo, o espírito dela, aí era reencarnação. Mas não existe reencarnação. Por quê? A pessoa acredita o quê? Tem gente que diz o quê? Eu era faraó. Era o faraó. E hoje não é mais o faraó.
E tem gente que, igual o Vinícius falou, tem gente que nasce pobre e diz assim: quando eu nascer em outra vida, eu quero nascer num rico. Tem pessoa que tem uma marca no corpo e fala assim: não, é porque na outra vida eu me machuquei aqui, aí eu nasci com essa Eles falam isso. Quem conversa com o pessoal do espiritismo, ou tem amigo, é uma dúvida boa. Pois é. Então escreveu aí? A diferença é que a ressurreição de que Jesus é real e a reencarnação não existe. Agora nós vamos para finalizar, né? E tem as tarefas aqui. A tarefa é ler o capítulo 15 e 16 do livro da carta, né, aos 1 Coríntios, que fala sobre a ressurreição. Reflita sobre as seguintes perguntas: qual é o significado da ressurreição para você como cristão? Como que a ressurreição de Cristo afeta a sua vida diária? O que a ressurreição nos ensina sobre o poder e o amor de Deus? Escreva um breve ensaio de 1 a 2 páginas sobre o que você aprendeu sobre a ressurreição e a partir da leitura dos capítulos e das suas reflexões. Compartilhe o seu ensaio com um amigo ou membro da sua igreja, o seu texto ali, né? Com um amigo, sua reflexão, com um membro da igreja, e discuta juntos o que vocês aprenderam sobre a ressurreição e como isso pode ser aplicado às suas vidas. Ore e agradeça a Deus pelo sofrimento de Jesus na cruz e pela vitória que temos na ressurreição. Peça a Ele que lhe ajude a viver de acordo com a sua vontade e propósito para a sua vida. Na Bíblia, então nós vamos nos deparar ao longo desses estudos com muitos estudos, mas eu tenho certeza que esse foi um estudo onde nós vamos sair daqui edificados, na certeza de que nós vamos ressuscitar, que a nossa vida aqui não é o fim. Passo para ela aqui. Essa questão da vinda do anticristo, né? Que a evangelista Isabel falou para a gente consertar a nossa vida, né? A Bíblia, ela nos ensina como a gente resistir às investidas do mal, né? E tem vários exemplos. Por exemplo, antigamente tinha os reis, né? E a gente se prostrava, muitas pessoas se prostravam diante deles. E um exemplo é o rei Dário, né? Quando Nabucodonosor ou Dário? Tá. O rei Dário, né? Quando aquelas pessoas que perseguiram o Daniel, isso foi, né? Fizeram um decreto para que ele viesse, para que todos viessem se prostrar diante do rei Dário. E aí então Daniel, ele se mostrou fiel a Deus e não se prostrou. Ele preferiu perder a vida, arriscar perder a vida, para continuar firme orando na fé, até, independente de morrer ou não. Então, ele foi jogado na cova, né? E ali, pela fé dele, pela resistência, ele não foi atingido. É isso. Deus preservou a vida dele. E é isso. Gente, Bispo John. Vocês gostaram desse estudo? Bom, não foi? Aprendizado extraordinário, é ou não é? Forte, poderoso. Querido, sexta-feira forte, não falte. Nós temos uma palavra de Deus para você. Convide alguém. Após aqui o término, você pode deixar o lápis aí em cima da mesa, o da igreja, o seu você pode levar, a folha também você pode levar. Os obreiros, missionários, guerreiros da oração, permaneça. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto? Feche os teus olhos. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, queremos te agradecer por essa palavra. Cremos na ressurreição de Cristo e te louvamos por ter ressuscitado Ele dentre os mortos. Senhor, nos ensina a viver uma vida de santidade, a obedecer a Tua palavra, a trilhar o caminho da salvação, e que quando o Senhor voltar, possamos estar prontos para, na primeira ressurreição, subir contigo. Pai,
Permita que a nossa família também venha a ser salva, Pai, e que na primeira ressurreição eles possam estar ali junto conosco. Deus, eu oro, abençoa, meu Deus, os meus irmãos, fortalece aqueles que estão fracos, desanimados, dê ânimo e força. É o que eu oro e te agradeço, pedindo que o Senhor leve todos para casa, guardado, protegido, e dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os obreiros permanecem, que a gente vai ter uma breve palavra, um breve momento.